Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para juntos tributarmos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Elianal, que cedeu-me a oportunidade de estar convosco. Deus abençoe a sua esposa, os demais obreiros que aqui estão. Deus abençoe, que Deus possa abençoar a igreja de formas especiais. Deus abençoe meu companheiro, irmão Cleidilson. Deus abençoe a sua filha, essa jovem, essa adolescente que canta na unção e a graça do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor conferencista internacional, pastor Álvaro Gramacho. Deus abençoe a sua vida. Deu-me a honra de vir aqui para filmar a minha mensagem. Deus abençoe. Enfim, que Deus possa abençoar a toda a igreja. Queridos, eu quero convidar-lhes a abrir a sua Bíblia comigo no livro que recebe o nome de Gênesis, no seu capítulo de número 1, na sua referência de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, na sua referência de número 26. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A minha Bíblia está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. E você diz amém. Queridos, eu quero refletir convosco nesta noite o seguinte tema: como se tornar um amigo de Deus. Como se tornar um amigo de Deus. Vamos repetir esse tema comigo? Eu vou contar de 1 até 3 e você repete comigo, tá bom assim? 1, 2, 3. Como? Queridos, é bem verdade que a referência aqui ora lida está embasada no livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um dos livros que fazem parte do cânon hebraico. O mesmo é encontrado na primeira seção da Bíblia, que chamamos do Velho Testamento. O livro de Gênesis, queridos, é um livro que introduz o cânon hebraico e que também introduz o Pentateuco. O livro de Gênesis é considerado como um dos livros sapienciais e poéticos da Bíblia. O livro de Gênesis é considerado sapiencial porque trata-se de relevantes assuntos no tocante à humanidade. O livro de Gênesis também é considerado poético porque a totalidade da sua escrita está elaborada
em estilo poético. Os fatos do livro de Gênesis se desenrola na referência que ora acabamos de fazer menção, mostrando para nós a história da criação dos peixes, da criação das aves, da criação de todas as coisas. Quando lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 16, na sua referência de número 4, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com um propósito. Logo, eu entendo que Deus, ele não criou nada à toa. Deus não criou nada simplesmente por criar. Deus, ele não resolveu criar o homem porque ele não tinha nada para fazer e queria ocupar o seu tempo. Nada disso. Quando Deus, ele resolveu criar o homem, ele também tinha um propósito. E que propósito que foi esse? Foi o mais lindo, o mais belo de todos os propósitos. Quando Deus, ele foi criar o homem, ele estava dizendo que ia criar o seu amigo. Mas aonde está incluso o propósito da amizade na referência que ora acabamos de fazer menção? Analise a expressão da parte A deste verso: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe e analise os amigos ou as amigas que você tem. Você irá concluir comigo que os seus amigos são semelhantes a você. Agora, por quê? Porque a amizade, ela só nasce, ela só existe quando há semelhança. Quando não há semelhança, é impossível que haja amizade. Preste atenção comigo, analise um jovem na sociedade, um jovem delinquente, um jovem que não respeita os pais, que são drogados e que não tem moral nenhum na sua própria casa. Analise quem são os amigos dele. São jovens delinquentes, são jovens que não respeitam os pais e que também não tem moral na sociedade. Agora veja comigo, uma senhora, uma mulher de oração, que preza o seu tempo na casa do Senhor, consagrando, buscando, jejuando, buscando a face do Senhor. Analise quem são as amigas dela. Não são as mulheres que ficam sentadas no sofá, matando horas na televisão e até mesmo andando em casa, conversando à toa. Nada disso. As amigas delas são mulheres que prezam o seu tempo na casa do Senhor, consagrando, jejuando, buscando a presença do Eterno. Agora, por que, pregador Messias? Porque a amizade, ela só nasce, ela só existe quando há semelhança. Quando não há semelhança, é impossível que haja amizade. Quando estava o eterno Deus Todo-Poderoso, quando ele estava fazendo o homem, ele estava dizendo consigo: eu vou criar alguém que possa caminhar junto comigo. Eu vou criar alguém para que pense junto comigo, que possa sorrir junto comigo. Eu vou estar criando o meu amigo. Este foi o intento de Deus. Quantos amigos de Deus estar aqui nessa noite? Por gentileza, levante a sua mão esquerda e dê um glória para Jeová, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Deus eterno. Queridos, eu destaquei aqui nessa noite duas classes
de amigo. A primeira classe de amigo, que até mesmo nas versões antigas dos nossos antepassados, quando eles iam casar, eles convidavam o pastor, o seu melhor amigo, para ser o padrinho do casamento. E a lei da Mesopotâmia, ela proibia a noiva ou a esposa abandonada casar com amigo do noivo. A lei da Mesopotâmia proibia o amigo do noivo casar-se com a esposa que precedera-se de um casamento mal sucedido. A segunda classe de amigos que eu separei aqui nessa noite são os amigos do rei. É bem verdade e é bom salientar aos irmãos que os reis ciromacedônios, eles separavam uma classe de funcionários chamado amigos. Classe essa, quem não lembra de Neemias, ele ocupava como eu posso dizer, uma profissão na casa real de alto escalão, porém perigosa, mas muito lucrativa. Neemias, ele era o copeiro do rei. O copeiro, queridos, era aquela pessoa que quando trazia-se o alimento para o rei, quando trazia o vinho para o rei, diz-nos a Bíblia que o mordomo bebia o vinho, porque se viesse no intento de matar o rei, morria-se o mordomo e vivia-se o rei. Logo, os reis ciromacedônios, eles acreditavam que essa expressão de coragem era como se fosse uma expressão de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira. Mas não obstante aos fatos que eu acabei de narrar aqui, eu quero falar sobre o amigo que Deus ele tem. Queridos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, nós não podemos dizer que Deus ele teve muitos amigos, até porque se Deus ele está assentado no globo da terra e ele está olhando os viventes fiéis que está sobre a terra, até o próprio Deus, ele não pode classificar a variedade de amigos que ele teve, até porque Deus ele teve poucos amigos. Queridos, a única pessoa no Velho Testamento que recebera o título de amigo de Deus foi Abraão. Abraão, ele foi a única pessoa que recebeu o título de amigo de Deus. Abraão, ele quando entendeu o propósito da amizade, ele disse consigo: Deus, ele me criou para ser amigo dele, então eu preciso me aproximar mais do mestre, eu preciso andar junto com ele, eu preciso cantar junto com ele, eu preciso estar com o eterno Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que nos tempos em que Abraão estava vivo, pastor Álvaro Gramacho, diz-nos a Bíblia que Deus, quando descia à terra, Deus ele não ia na casa de ninguém, Deus ia na casa de Abraão. Quando Deus ele ia à casa de Abraão, ele conversava com Abraão e após a conversa ele subia para o céu. Queridos, os homens da Bíblia não quiseram entender o propósito da amizade. Era por isso que Abraão ele construía altares para Deus. Abraão ele construía altares para Deus, queridos. Não era quando Deus ele cumpria a promessa. Abraão construía altares para Deus. Não era quando Deus manifestava um pouco da sua glória. Abraão construía altares para Deus. Não era quando Deus adiantava tudo aquilo que ele tinha prometido. Eu entendo se alguém viesse e perguntasse para Abraão: Abraão, por que você está construindo altares para um Deus que não cumpriu a promessa? Abraão, por que você está construindo altares para um Deus que não está adiantando tudo aquilo que
tinha lhe prometido. Eu entendo, queridos, que Abraão teria uma única resposta, e a resposta de Abraão seria essa: eu construo altares para Deus, é porque Ele é o meu amigo, e se Ele é o meu amigo, Ele merece o meu sacrifício, Ele merece o meu louvor, Ele merece a minha adoração. Queridos, se você veio nessa noite na condição de um amigo de Deus, levante a sua mão comigo, abra a sua boca santa, porque você tem motivo de sobra para adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja no nome do Cordeiro. Olha para teu irmão e diz assim: você veio na condição de amigo ou na condição de interesseiro? Pergunte para ele, pergunte para ela: você veio no intento de ser amigo de Deus? Aleluia. Aleluia. Abraão, ele ia na condição de um amigo, diferente, pastor, de muitas pessoas. Tem pessoas que já saem de casa no propósito, no intento de ir para a igreja na condição de interesseiro. Um sai de casa dizendo: eu vou para a igreja porque eu preciso de uma cura, eu vou para a igreja porque eu preciso de um milagre. Tem outros que vai na condição de um paciente: eu vou na igreja porque Deus, Ele é o meu psicólogo e Ele vai aliviar a minha mente, Ele vai resolver os meus problemas, Ele vai me tirar deste beco sem saída. Tem outras pessoas que vai na condição de um paciente, de qualquer outra coisa. Ele vai no intento para a igreja, ele vai na condição e ele vai dizendo consigo: eu vou na igreja porque Deus, Ele é o meu juiz e Ele vai julgar a minha causa, Ele vai bater o martelo para a minha situação. Ei, queridos, Abraão era diferente. Abraão, ele no intento para a igreja e construir altares para Deus, porque ele era amigo de Deus. É por isso que Abraão, quando ele construía os altares da amizade, eu entendo que Abraão, ele fez que nem Moisés ele fez. Moisés, ele cantou o cântico da amizade, livro de Êxodo capítulo 15, na sua referência de número 3: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Aqui ele está reconhecendo os feitos que Deus, ele fez para ele. Quantos reconhece o que Deus, ele fez pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu ministério?